Olá, turminha! Vamos começar mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ordens e classes de um número. Se você já viu, vamos relembrar. Se você ainda não aprendeu, vamos aprender aqui comigo. E para começar, antes de falar de ordens e classes de números, nós vamos relembrar que o nosso sistema de numeração decimal, eles são formados por alguns algarismos. Vocês se lembram quais são esses algarismos? Então, vamos relembrar aqui. É o algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Então, com esses algarismos, eu consigo escrever qualquer número. Porque para aprender ordem e classes, eu preciso de um número. Mas o que são ordens e classes, então? Então, nós já sabemos que o nosso sistema de numeração é decimal, ele é formado por algarismos e cada algarismo ocupa uma posição. E se eu contar da direita para a esquerda, ele vai indicar uma ordem. E cada 3 ordens recebe um nome de classe. Então, cada algarismo representa uma ordem e a cada 3 ordens ele indica uma classe. Então, vamos ver o primeiro exemplo aqui. Esse número aqui, 383. Ele é formado por quantos algarismos esse número? 1, 2, 3. Então, aqui eu vou ter quantas ordens? 3 ordens, 3 algarismos, 3 ordens. Lembra? Cada algarismo ocupa uma ordem. Então, tem a primeira, a segunda e a terceira ordem. Então, vamos começar da direita. Sempre eu começo da direita. Qual é o algarismo da direita aqui? É o algarismo 3. Ele vai representar aqui, vai estar na primeira ordem. E essa primeira ordem tem um nome. Vocês se lembram qual é esse nome? É a ordem das unidades. Então, eu vou colocar o 3 na primeira ordem que está na unidade. O 8 representa qual? Representa a dezena. E ele vai estar na segunda ordem. E esse outro 3 aqui representa quem? A centena. Ele vai estar na terceira ordem. Então, a cada 3 ordens, eu tenho uma classe. Como aqui eu tenho 3 ordens, eu vou ter a minha primeira classe. E ela recebe o nome de unidade simples. Então, relembrando, cada algarismo, uma ordem. Cada 3 ordens, uma classe. E essa primeira classe recebe o nome de unidade simples. Vamos para mais um exemplo. Outro exemplo aqui, ó. Vou pegar esse número aqui. Não vou ler ele primeiro, não. Quantos algarismos eu tenho aqui, ó? Vamos contar. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Se eu tenho 6 algarismos, então eu vou ter quantas ordens, então? Cada algarismo, uma ordem. Então, eu vou ter primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem. 6 ordens. 6 algarismos, 6 ordens. Começando de novo pela direita. Qual é o primeiro algarismo que aparece? É o 0. Ele vai estar na primeira ordem, que é da unidade. Depois vem o 7, que é a minha dezena, e vai estar na segunda ordem. Depois vem o 4, que é a minha terceira ordem, e é a centena. Agora aqui, ó, o 2, ele vai estar na quarta ordem. Que nome que eu dou nessa quarta ordem? Unidade de milhar. O 3, ele vai estar na quinta ordem, vai ser a dezena de milhar. E o 5 vai ser a sexta ordem, que vai ser a centena de milhar. Então, aqui eu tenho, ó, nesse primeiro aqui eu tenho 3 ordens, que a gente já viu que é a primeira classe da unidade simples. Agora, aqui eu tenho mais 3 ordens, ó, 1, 2, 3, que é até a sexta ordem. Então, vai ser aqui a segunda classe, que vai receber o nome de milhares. Olha só, unidade simples e milhares. E como será que eu leio esse número? Eu tô aqui na segunda classe, o meu 5 aqui tá na centena de milhar. Então, vai ser 500 mil.
ó, 500, a dezena 530 e a unidade 2. Então, 532 mil, porque está nos milhares. Então, 532.470. Eu leio esse número assim. Quando eu já sei qual classe que ele está, fica mais fácil de eu fazer a leitura. Aqui eu sei que é 532.470. Se eu fosse escrever por extenso esse número, ficaria assim, ó, 532.470. Vamos para mais um exemplo agora aqui, ó. Vamos pegar este outro número aqui. Nossa, grande esse, hein? Quantos algarismos eu tenho? Deixa eu aumentar ele aqui de novo para a gente contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos. Se eu tenho 10 algarismos, quantas ordens eu vou ter? Para escrever esse número aqui, 10 ordens. Então, vamos lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Mas eu vou preencher aqui esse quadro aqui. 11ª, 12ª ordem. Não vou usar todas, eu vou parar na 10ª ordem, porque eu sei que esse meu algarismo esse número tem 10 algarismos. Então, vamos lá, começando pela direita. O primeiro algarismo é o número 1, da primeira ordem. O segundo algarismo é o 3, da segunda ordem. O próximo algarismo da terceira ordem é o 2, que é a centena. O algarismo da quarta ordem é o 6, que é a unidade de milhar. O algarismo da quinta ordem é o 7, que é a dezena de milhar. O algarismo da sexta ordem é o 8, centena de milhar. Agora eu vou para a sétima ordem, com o algarismo 1, que vai receber o nome de unidade de milhão. Agora o algarismo da oitava ordem é o 4, ele vai receber o nome de dezena de milhão. Agora o da nona ordem, o 5, que vai receber o nome de centena de milhão. E o da 10ª ordem é o 9, que é a unidade de bilhão. Vocês percebem, então, que é a unidade, dezena e centena. Depois, de acordo com o nome da classe, repete a unidade. Aqui era a classe de milhares. Então, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, aí começa de novo. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, unidade de bilhão. Dependendo da classe, ele vai receber a unidade, dezena, centena e o nome da classe. Então, a cada 3 ordens, uma classe. A primeira classe, eu já sei. Ah, vamos completar aqui, né? Então, aqui eu teria dezena de bilhão, centena de bilhão. Mas eu não tenho nenhum algarismo aí para colocar de acordo com esse número. Então, vamos voltar aqui, ó. A cada 3 ordens, uma classe. Então, primeira classe, unidade simples. A segunda classe, que nós já vimos, os milhares. E essa aqui vai formar, ó, 1, 2, 3, mais uma classe. Terceira classe. Vocês estão vendo aqui, ó, unidade de milhão. Então, como que chama essa classe? Dezena de milhão, centena de milhão. É a classe dos milhões. E a quarta classe? Já ficou fácil agora, né? Se aqui é a unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão, a quarta classe é dos bilhões. Como será que eu leio esse número agora, hein? Vamos tentar ler? Lembra que eu falei, se eu sei qual classe que ele pertence, fica mais fácil eu ler? Aqui, ó, tá na 10ª ordem, na unidade de bilhão. Então, aqui vai ser 9 bilhões. Então, 9 bilhões, marca aí. Aqui nos milhões, ó, 541 milhões. Então, 9 bilhões, 541 milhões, 876.231. Viu como que ficou fácil? Porque agora eu já sei que classe que ele está. Uma outra coisa, dica que eu vou dar para vocês. Hoje em dia, nós não utilizamos mais o ponto para separar as classes. Antigamente se usava, hoje não se usa mais. Mas se você tiver alguma dificuldade, você pode colocar um ponto imaginário. A cada 3 algarismos, um pontinho imaginário aqui. Mas você não pode pôr ele no papel, tá? Só para vocês treinarem aí, depois vai ficar fácil. Com esse quadro, se vocês treinarem esse quadro, fica fácil depois.
Então, aqui, se eu fosse pegar esse mesmo exemplo e fazer a escrita por extenso, seria 9.541.876.231. Essa é a escrita por extenso. Voltando a esse mesmo exemplo, vamos fazer algumas perguntinhas aqui para vocês ver se vocês entenderam. Qual é o algarismo que ocupa a quinta ordem? Eu quero o algarismo, não o valor dele posicional. Algarismo da quinta ordem. Eu vou aqui no meu quadro de classes e ordens, vou aqui na quinta ordem. Qual é o algarismo? É o algarismo 7. E qual é o algarismo que ocupa a 10ª ordem? Vou aqui na 10ª ordem, vejo qual é. É a unidade de milhão, que é o algarismo 9, certo? Acertaram aí? Fácil, né? E para terminar essa aula, se eu quisesse decompor esse número grande aqui, não é 9 bilhões? Então, 9 bilhões mais 500 milhões, mais 40 milhões, mais 1 milhão, mais 800 mil, mais 70 mil, mais 6 mil. Agora ficou mais fácil, mais 200, mais 30, mais 1, para decompor esse número grande. Então, a aula de hoje é essa foi a nossa aula. Então, aproveite para praticar nesse quadro, aí assim, pratica bastante os exercícios. Aí, quando você estiver com bastante prática, você não vai mais ter dúvida para ler ou escrever por extenso um número, como eu fiz agora, porque eu pratico bastante. Então, quando eu tenho alguma dúvida, assim, eu ponho um ponto imaginário também. Mas com a prática, você nem precisa mais pôr o ponto imaginário. Vocês vão agora só praticar os exercícios que o professor der, da professora, ou mesmo que estão no livro. E compartilhe essa aula com seus colegas, para que todos conheçam o nosso sistema de numeração decimal e conheça também esse quadro de ordens e classes, que fica muito mais fácil para a gente ler e escrever o número. Até a próxima aula, galera!